ela é nossa representante do DNA, trabalha com as células nos Estados Unidos, junto ao DNA lá nos Estados Unidos, e está com a sua família. Agora, você sabia que ela é doutora? Não é médica, não, é doutora, PhD. Ela é PhD, sabe em quê? Em nutrição. Ela é PhD em nutrição. E sabe o que significa isso? Ela é PhD em saúde. Quem acha que saúde é importante aqui? Quantas vezes você vê num culto a gente orando por pessoas enfermas e aquela multidão? Quantos de vocês sabem que muitas vezes os problemas que a gente vai tendo com o mau cuidado do nosso corpo vem da boca? E quem sabe que esse problema da boca vem lá de dentro, de umas confusões que a gente tem? Você sabia que ela é PhD nisso? E você sabia que ela escreveu um livro? E hoje nós estamos aqui lançando esse livro. Eu vou deixar para ela falar e eu volto depois desse testemunho tão poderoso para a gente consagrar esse livro. E para você, eu já estou de olho, né? Para você ser abençoado na sua saúde. Gisele, que prazer. Diz que sua família está por aí até e veio para esse lançamento? Tá todo mundo lindo aqui, ó. Aqui, quem que é da família da Gisele aí, ó? Cadê? Olha lá, essa turma toda aqui, ó. Essa galera toda aqui, ó. É, da família dela. E o Wellington está lá em Miami, lá na região onde eles moram, lá no norte da Flórida. Está lá assistindo. Um abraço para ele e para os meninos. Gisele, que prazer, hein? Parabéns pelo seu livro, eu fiquei encantado. Eu já li inteirinho, hein? Todinho. É. Muito obrigada. Por isso que eu estou aqui nesse privilégio de estar aqui hoje, né? Agradeço muito. Deus te abençoe. Vamos ouvir o testemunho de uma PhD. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A paz do Senhor. Eu tenho duas novidades aqui para contar para vocês. A primeira delas é que nós somos brindados, temos o privilégio aqui de ter uma apresentação feita pelos mais tops. Roberto Botrel e Felipe Botrel. Que equipe, né? Então, vocês têm esse privilégio aqui hoje comigo. E a segunda é o lançamento do livro. Esse livro foi criado no coração de Deus. Eu tenho orado muito sobre saúde, sobre perda de peso, tipos de dieta. Eu levo tudo para Deus. Deus, o glúten é o vilão mesmo? Me mostra aqui na sua palavra o que é certo, o que é errado. Então, tudo eu vou passando pelo filtro da Bíblia, né? E eu creio que ele foi me revelando algumas coisas e ele quer que eu compartilhe com vocês através desse livro. Então, eu sou, como o pastor já falou, sou nutricionista, formada nessa área, trabalho muito com perda de peso há mais de 15 anos. E um dia eu resolvi entregar tudo para Jesus. Falei, Deus, o Senhor quer pegar isso tudo, esses diplomas, essas coisas todas? O que o Senhor quer que eu seja? Quer que eu seja pastora, missionária na África? O que o Senhor quer que eu seja, né? E ele me falou assim, eu quero que você continue sendo nutricionista. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, nós mudamos para os Estados Unidos em 2017, ele me falou assim, e você é uma missionária. Então, sou eu, uma nutricionista missionária. E aqui estamos, né? E sempre que eu vou estar falando com vocês sobre o meu testemunho, vou sempre estar falando assim, Deus me falou isso, o Espírito Santo me falou aquilo, tá? Então, não se preocupem, um dia eu posso explicar para vocês como que eu consigo ouvir tanto a voz de Deus, né, e me relacionar tão forte com Ele, mas agora não vai ser o momento. E, bom, falando então sobre a minha família, vocês podem ver a foto aqui, né, dos meninos. Esse é o Wellington, meu marido, Felipe, Daniel. Quando nós mudamos para os Estados Unidos, o Felipe estava com 5 meses e meio, hoje ele já está com 5 anos, quase 6. Daniel hoje já tem 11 anos. E a gente é uma família muito feliz e abençoada lá. Mas vocês podem imaginar que quando a gente, né, se dispõe assim nas mãos de Deus, e eu acho que qualquer pessoa que muda de país, porque Deus falou, vai, pega e vai, né, e você vai ser feliz. E ele me falou isso através de um profeta muito conhecido aqui, pastor Paulo Mazzoni. Ele nem sabe disso, mas foi uma resposta de Deus acertada que ele me deu há um tempo atrás. E no começo, essa adaptação, eu acho que ela não é muito fácil para ninguém que muda de país, né? A gente passa aí uns altos e baixos, umas dificuldades. E aí, quando a gente fica um pouco triste, assim, meio abatido, a gente às vezes come chocolate, né, gente? Quem aqui come chocolate quando fica triste? Quase todo mundo, né? Pois isso é verdade, né? Aconteceu comigo também, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês acham que a alimentação, a parte física, ela reflete no espiritual? Ela reflete no espiritual. Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Nós somos corpo, alma e espírito.
O corpo é a parte física, né? Então, se eu falo que estou comendo chocolate, eu estou refletindo na parte física. A alma são as emoções. Aí a gente come o chocolate para ficar feliz, né? E o relacionamento com Deus é a parte espiritual. Reflete aí o nosso espírito. Bom, quando a gente come chocolate ou qualquer açúcar, você sabe o que acontece no seu corpo? Você sabe que acontece uma grande alteração hormonal? E o primeiro hormônio que altera é a insulina. Então, você come lá uma caixa de Ferrero Rocher. E aí, como consequência, chega um monte de açúcar no seu sangue e tem que ser liberado o hormônio insulina para tirar aquilo tudo dali, porque isso faz muito mal para o seu corpo. Quando isso acontece, aí você dá, quando chega lá o açúcar, você dá aquela energia, aquela alegria, né? E aí, logo depois, quase de uma forma imperceptível, esse açúcar sai todo do seu sangue, porque chegou muita insulina de uma vez. E dá uma queda. Sabe o que dá quando isso acontece? Uma frustração, uma depressão, uma falta de energia, uma fadiga, sabe? Uma sensação assim meio sutil, mas muito ruim. E aí, o que acontece quando a gente come muito chocolate? A gente acaba tendo muitos picos de altos e baixos, né? E aí dá vontade de comer o quê? O doce de novo, o açúcar de novo, tá certo? Bom, mas, Gisele, que mais que acontece que reflete no espiritual? Sabe quando aí seu amigo de célula vai, te liga e te fala assim, ai, fulano, eu estou tão mal, estou tão triste, tão chateado, não estou nem com vontade de viver mais. E eu não sei nem o que eu faço. E aí você não tem nem o que falar para ele, porque às vezes você está sentindo igualzinho, você também está sentindo muito mal. Então, você vai ler a Bíblia e aí você começa a dormir em cima da Bíblia, você não consegue focar, você não consegue concentrar. E aí Deus quer falar com você, mas você não está conseguindo ouvir, né? Então, você vai falar assim agora, Gisele, então se o problema é chocolate, não quero saber desse negócio mais não, né? Não vai dar para mim não. Então, vou mudar um pouquinho de assunto aqui, ó. Vou pedir então para vocês agora levantarem o seu dedo indicador. Todo mundo já levantou? Ô, gente, por que vocês levantaram o polegar? Me explica isso aqui. Por que vocês levantaram o polegar? Sabe por que você levantou o polegar? Porque a gente segue exemplos. A gente não segue o que as pessoas falam, a gente segue o exemplo. E está certo isso, né? Então, um dia Deus me pediu para parar de comer açúcar. E eu falei, não vou ter condição, não, eu vou pecar. Se eu falar que sim, eu vou pecar. Passei um ano, diminuí quase a zero, mas um dia Deus me chamou a atenção. Tem uma coisa que eu te pedi que você ainda não me atendeu. Eu falei, o quê? Parar de comer açúcar? Ele disse, é. Eu falei, então, a partir de agora, está valendo. Não vou comer mais açúcar. E aí eu fui descobrindo essa estabilidade emocional, essa intensidade no relacionamento com Deus, né? E isso mudou tudo para mim, né? Então, eu acho que quando Deus me deu esse livro, Ele me pediu isso e me deu autoridade. Porque quando a gente muda por um pedido de Deus, a gente tem autoridade para poder falar, para poder ensinar, para poder chamar para junto, para poder ensinar um novo caminho. E eu creio que Deus tem tudo, todas essas palavras que Ele foi me dando, estão aqui nesse livro para você, para poder te abençoar. E eu creio que esse jejum de açúcar que Ele me pediu para fazer, que eu creio que é para sempre, que é eterno, porque Ele não me falou que vai ter uma data que Ele vai me falar para voltar a comer açúcar, eu creio que é um jejum que eu estou fazendo, para que você consiga ler essas palavras que Deus colocou aqui no meu coração e entender, e querer mudar, e ficar tranquilo, né, de seguir por um caminho diferente. Não vou falar que Deus vai pedir para todo mundo parar de comer açúcar, não. Ele pediu foi para mim, não se preocupe, isso não é com você, né? Você vai ouvir a voz dele e descobrir o que Ele tem para você. Gente, nós fomos feitos para ser santos. Nós fomos feitos para ser santos. Quando a gente pensa em santidade, em honrar a Deus, glorificar aquele que é o Todo-Poderoso, que é o autor da vida, gente, é muito mais fácil a gente pensar que é para a honra dEle, para o louvor do nome dEle, que eu vou mudar minha alimentação, meu estilo de vida, vou dormir bem, do que pensar em pecado, né, gente? Não é questão de pecado, é questão de honrar aquele que é dono do nosso corpo, é dono do nosso ser. Quando a gente muda o foco, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. E esse livro, gente, o nome dele é Perder Peso, uma questão de honra. Mas ele não é para quem está perdendo peso só, não. Quem é que acha que tem alguma coisinha ainda na alimentação que pode melhorar? Que precisa melhorar? A gente sempre tem, não é verdade? A gente sempre tem um passinho a mais para dar. Esse livro é para todo mundo, é para ter esse entendimento
sobre alimentação saudável aí à luz da Bíblia, tá? Quero ler um texto para vocês, então, sobre honrar a Deus, que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A gente não pode comer o que a gente quer só porque está gostoso, na hora que quer, o tanto que quiser, né? O nosso corpo não é de nós mesmos. Nós somos de Deus. Então, a gente pode perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu almoce hoje, né? O que o Senhor quer que eu coma? Nosso corpo é para honrar a Deus e é o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Você sabia que se a gente fica com sobrepeso ou obesidade, a gente perde, em média, 10 anos de vida? O que você conseguiria fazer para conquistar mais vidas para Jesus, para falar do amor dele, para investir na sua família, nos seus filhos, nos seus amigos em 10 anos? É muita coisa, né? Então, se você está cuidando do templo do Espírito Santo, você está adorando a Deus, você está fazendo algo que agrada o coração dele. E eu fiz um acordo com Deus antes de escrever esse livro. Isso aqui é muito importante. Falei assim: Deus, eu não quero julgar ninguém. Eu não quero apontar o dedo e falar: você está com peso excedente, você está com sobrepeso, com obesidade, e você está errado. Não, eu falei: Deus, quero palavras doces e macias. Então, você não vai se sentir julgado quando você lê esse livro. Você pode ficar bem tranquilo. Você vai se sentir apoiado, amado, compreendido, ensinado e desafiado na palavra de Deus a poder se alimentar de uma forma melhor. Amém? Tá certo. E quais são as consequências aí da boa alimentação, gente? É muito bom se alimentar bem. Sabe quando você tem assim, muita energia? Eu consigo, por exemplo, hoje, praticar atividade física todos os dias, cuidar da casa, cuidar das crianças, estudar, trabalhar, cuidar do marido, ajudar na igreja e fazer um monte de coisas, né? Porque a gente fica com muito mais energia, mais foco, mais concentração, mais disposição, um bom humor, mais alegria, mais estabilidade. Então, o benefício acaba sendo todo nosso. E isso é maravilhoso. E eu quero mostrar aqui a foto de uma menina maravilhosa, uma querida, né? Que ela começou a fazer um propósito aí de fazer uma mudança na alimentação, de perda de peso. E o que aconteceu com ela, gente? Ela está tão feliz, ela está tão maravilhosa. E ela conseguiu um empregão, está trabalhando num lugar que os patrões dela deixam ela, às vezes, tirar uma sexta-feira ou uma segunda. Ela viaja todo final de semana, faz trilha, toda animada. Ela não quis fazer aquela mudança radical. E eu nem vou chamar essa foto aqui de antes e depois. Eu vou falar de antes e durante o processo. Sabe por quê? Porque ela quer mais. Ela sabe que tem mais para mudar. A gente tem mais para mudar. A gente tem mais para melhorar. Então, ela vai dia após dia melhorando. E você pergunta para ela: você quer voltar a comer como antes? Ela fala: de jeito nenhum. Não tem benefício nenhum nisso para mim. Só é um prazer ali na hora que não proporciona o restante que eu tenho hoje. E ela decidiu, então, mudar. Essa outra querida da foto, ela, linda também, a menina maravilhosa, ela me falou já diferente. Ela falou assim: Gisele, subi de peso demais. Eu preciso de alguma coisa radical. Eu preciso de uma coisa do dia para a noite. Você pode mudar o que você quiser na minha alimentação que eu vou fazer. Falei: mas você vai mesmo? Falou: vou. Falei: então vamos lá. E eu tive a oportunidade de preparar junto com ela algumas receitas, que ela gosta muito de bolinho, panqueca, umas coisas, né, gostosas. E aí eu ensinei para ela. Falei: você quer comer bolinho todo dia, perdendo peso? Ela falou: uai, dá para fazer? Eu falei: dá, claro. Então, preparamos junto. Ela falou: isso aqui é muito fácil, isso aqui eu consigo fazer. Ela voltou para o Brasil, estava nos Estados Unidos, ela falou: isso aqui eu consigo fazer no Brasil, isso aqui vai ficar muito fácil para mim. Ficou perdendo peso, feliz, né? Disse que ficou feliz perdendo peso. E eu acredito também, quando Deus me pediu para perder 10 quilos, fui ganhando aí de 2 em 2, finais de semestre, né, de trabalho, de estresse, dava aula em faculdade à noite, final de semestre tem que lançar nota, corrigir prova, muita pressão dos alunos da faculdade, e a gente vai ganhando, né? Depois dos filhos, aí todo mundo fala: isso é normal, isso é assim mesmo, não tem jeito de perder peso depois dos filhos, não. Vocês já ouviram isso? E então, no ano de 2019, no primeiro dia do ano, na hora que eu acordei, me preparando para ter meu tempo a sós com Deus, o Espírito Santo me falou assim: Gisele, eu quero que você perca 10 quilos esse ano. Eu falei: não, Deus, eu não estou precisando, não. E aí ele falou assim: tá precisando sim, vamos voltar para o seu peso. Eu falei: não, mas eu estou bem.
Aí eu falei, Deus, não vou discutir com o Senhor, não. Você me pediu, não tem nada que você vai me pedir que eu vou dizer não. Já fiz esse combinado lá atrás com o Senhor e a gente vai perder. Os 5 primeiros quilos foram fáceis, foram assim. Mas depois a rotina vai apertando, a gente vai ficando estressado, vai, né? Sabe o que mais me atrapalhou a perder peso? Vou falar para vocês o sentimento, o medo. Eu não sabia que eu estava com medo, mas eu estava. Com medo de não dar certo, com medo de não conseguir alcançar a meta, com medo de ser um investimento grande demais, porque eu sabia que eu tinha que mudar muita coisa que eu gostava, com medo de não gostar do resultado, de ficar com cara de velho. Todo mundo fala que depois que a gente, né, já passou de uma certa idade, né, se a gente perder peso, a gente vai ficar com cara de velho. E esse medo vinha me angustiando, assim, trazendo uma angústia, uma coisa ruim. E aí Deus foi me trazendo todas as estratégias, então, para eu poder vencer essas batalhas, vencer essas barreiras, porque é tudo uma guerra na nossa mente. O que as pessoas falam, o que elas nos puxam para trás, sem querer. Pessoas que nos amam, não sabem que estão fazendo assim. Então, a gente tem que conseguir identificar cada palavra e dar ouvido para aquilo que vem do Senhor. Mas tem uma arma que é a maior de todas na nossa mente, para a gente poder tomar posse dela e fazer esse processo de mudança na alimentação. Sabe qual é? É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, que merece ser honrado, adorado, e ao próximo como a si mesmo. E a minha pergunta para você é, você se ama? Você cuida do templo do Espírito Santo? Você cuida do corpo que Deus te deu? Você se alimenta bem? Você pratica atividade física? Isso é se amar, é se cuidar. Você dorme bem, você descansa. Quando você aumenta o seu nível de amor por você mesmo e se cuida mais, investe em você, você, com esse novo nível de amor muito aumentado, ame então o seu próximo. Aí vai fazer sentido para você dirigir horas aí para poder levar um filho para a escolinha de natação. Vai fazer sentido mandar uma lancheira saudável, que é muito mais trabalhosa. Vai fazer sentido um tanto de coisa que você vai amar o seu vizinho, a pessoa que trabalha na sua casa. Você vai pensar com esse novo nível de amor, na hora de doar um arroz, você vai doar um arroz integral, ao invés de um arroz branco, né? Então, você com esse novo nível de amor, você ama quem está perto de você. E você vai ver que quando você for um exemplo, todo mundo ao seu redor vai mudar também para melhor. E quem lê esse livro não vai conseguir não emagrecer. Você sabe por quê? Porque vai se tornar uma questão de honra. Essa é a palavra que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Quero agradecer muito à igreja. Essa é a nossa casa, né? Que a gente ama tanto. E a gente está muito feliz por estar aqui.